Eu pergunto para vocês que estão aí nos assistindo, você anda vendo as pessoas ou você consegue enxergá-las? Então, é sobre essas duas coisas que nós vamos conversar agora com a psicóloga Danúbia Alves. Ei, Danúbia, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem. Alegre, contente, sorridente? Sim. Então tá joia. Danúbia, então, ver e enxergar e olhar, ainda a gente pode colocar assim, quais são as diferenças aí entre esses 3 pontos ou entre os 2 primeiros que nós falamos? Bom, nós vamos entender como, quando a gente for pensar assim, ver tem a ver com algo que é instintivo, né, natural, inerente à constituição do homem. Vi alguma coisa, né, e não necessariamente quer dizer que eu me atentei àquilo que eu estou vendo. Quando eu denoto atenção, demando atenção com aquilo que eu estou vendo, eu passo a enxergar. Quer dizer que eu vou atribuir um sentido, um significado para aquilo que eu estou vendo. Só que esse sentido e esse significado, ele perpassa muitas das vezes pela minha experiência. Então, eu começo a perceber as coisas, o outro, os eventos, muito a partir da minha própria experiência. Existe uma teoria na psicologia que chama Gestalt, que ela vai trabalhar justamente com a seguinte questão. Para eu compreender as coisas, né, eu não posso somente me atentar às partes dessas coisas, né? Tem que buscar o todo, né, pelo menos. Justamente, eu tenho que me atentar ao todo, né? O todo sempre é maior do que as partes. Então, a gente consegue, inclusive, perceber na Gestalt terapia, existem algumas imagens que são utilizadas para ilustrar bem isso. O momento em que eu posso, às vezes, me atentar a um detalhe e, de repente, eu pego e se eu prestar mais atenção, eu consigo ver que outra imagem pode emergir disso. De que forma que a gente pode associar isso na nossa vida, né? É muito fácil, às vezes, a gente falar, eu não tenho uma boa impressão sobre determinada coisa, eu não vi uma pessoa de uma forma interessante, né? Eu não percebo aquela pessoa de uma forma adequada. Isso porque perpassa da minha experiência. Então, eu só consigo enxergar a pessoa na sua totalidade quando eu começo a perceber todas as questões. Eu costumo dizer também que é importante para a gente enxergar bem as coisas a partir do momento que a gente tem a nossa constituição como ser biopsicossocial e espiritual de forma desenvolvida. E o que quer dizer isso, né? Biopsicossocial e espiritual, parece que é um nome enorme, né? Grande, complicadíssimo, né? Isso. Quer dizer que nós, na nossa constituição, a gente é um ser biológico, ou seja, o nosso organismo, ele é constituído de uma forma muito específica. A gente tem a questão social, ou seja, as nossas crenças, os nossos valores, a nossa família, que por tantas vezes ela vai delimitar e até mesmo possibilitar a gente vai determinar, talvez, essa forma até de nos enxergarmos o meio, né? Perfeitamente. Tem a questão também psicológica, ou seja, a minha personalidade, a minha trajetória, a minha forma de viver comigo e com o outro. E tem a questão espiritual também, que dentro da psicologia a gente não pode deixar de perceber que o ser humano é um ser também espiritual. Claro. Então, quando a gente percebe nessa nossa totalidade, em todas essas questões que constituem de nós enquanto sujeitos, nós vamos ver que não é tão simples assim ver as coisas e enxergar as coisas na sua totalidade. Porque para enxergar, depende de toda uma constituição nossa enquanto sujeito. É aquela ideia, né? Cada um vai ter o seu óculos e a forma como enxerga a vida, enxerga o meio, enxerga as pessoas, enxerga as coisas, né? Sim. Temos algumas imagens, Danúbia, que a gente quer mostrar ao pessoal de casa e gostaríamos do seu comentário e da sua observação, principalmente por essa temática. Então, sim, a primeira que aí está. Vamos mostrar para o pessoal e vamos falar sobre ela. Ainda fazendo alusão à teoria de Gestalt, que eu falei agora há pouco, eu gostaria de convidar vocês para pensarem o que vocês conseguem observar nessa imagem. Se a gente olha de forma breve, nós vamos perceber um casal de idosos, né, que se contemplam. Isso, 2 velhinhos ali, face a face. Mas a gente também pode ver um cálice, né, uma sim, taça ali entre eles. Isso? Sim, justamente. Só que se eu sou convidado a perceber isso com um pouco mais de atenção, eu consigo ver que não são apenas 2 velhinhos. Isso. Aí eu vou ver nos olhos ali do senhor, né,
ali um homem com um chapéu e tocando um violão. É isso? Isso, justamente. E do outro lado também a gente vai ver uma mulher, talvez, ali, segurando alguma coisa na mão e sentada também, assim, com a perna, né, sobreposta, assim, não é isso? Isso. E lá atrás, como se fosse o cabelo do senhor, né? Na orelhinha. A gente vê uma moça que sai para poder ouvir, né? Talvez essas duas pessoas cantando. Como se tivesse vindo ali de uma casa ali, onde dá a orelha ali, né? Do cabelo. Forma ali uma porta, não é isso? Isso, justamente. Então, olha só, como que isso tem uma correlação com aquilo que eu falei agora há pouco, né? Nós vemos como uma coisa que é natural, né? Inerente à constituição do homem, a partir do momento que ele tem a visão. Mas para enxergar, demanda de atenção, demanda da sua experiência. Dessa observação, né? Dessa observação atenta, interessada nos detalhes. Agora temos outra imagem aí, produção. Pode colocar, por favor, também? Vamos lá. Essa daí é uma imagem que, a princípio, o que vocês veem? Por exemplo, ali eu observei primeiro o cálice, mas aí depois vi o perfil de dois rostos ali. Que se olham, né? Talvez, exatamente, né? Talvez como dos velhinhos na imagem anterior, né? Um de frente ali para o outro, né? Sim, justamente essa é uma das questões trabalhadas na Gestalt, que é a questão da figura fundo, né? Ou seja, você observa de uma forma superficial as coisas, mas o que está por trás disso tudo que você observa de uma forma rasa, né? E temos outra imagem, pode colocar, por favor. Pode passar a próxima. Muito bom. E esta outra imagem, a princípio a gente vê aí uma pessoa idosa, né? Uma senhora. Os cabelinhos brancos, os cabelos brancos, né? Mas o convite é feito da mesma forma. O que você consegue olhar através dessa imagem dessa senhora? Olhando mais profundamente ali, você vai conseguir perceber que existe uma jovem com olhando o rosto... assim, meio de lado, assim, né? Isso, como olhando se ela estivesse de lado. olhando assim para trás, né? Isso. Sobre os ombros. Justamente, o que era antes a boca da idosa se tornando o colar dessa jovem, né? E o que era antes o cabelo da idosa se tornando um lenço. Exatamente. Ali, ali ainda continua os ombros, pode ser da idosa de um casaco, ali passou a ser os ombros da jovem ali também, né? Isso, justamente. Muito bom. Então agora, Danúbia, quando a gente fala assim, ó, quando você vê as pessoas ou você as enxerga. E hoje a gente, passando por essa ideia aí dessa temática, a gente tem aquele outro lado também que a gente trabalha assim, tem as pessoas invisíveis que estão ao nosso redor e muitas vezes a gente nem as vê. Por exemplo, estamos num shopping, praça de alimentação, tem aquele trabalho ali daquelas colaboradoras que limpam e tudo, passam desapercebidas ali normalmente, se é uma senhora, é alguém mais nova, é um homem, se é uma mulher. E aí é onde que a gente precisa ter esse olhar atento, né? Para a gente observar esse mundo exterior, né? Sim, justamente, né? E é interessante quando você fala sobre... Às vezes a gente sempre tende a pensar como que é a nossa relação com o outro, né? Interessante você colocar como exemplo, por exemplo, de um shopping. Às vezes a gente não percebe quem está do lado. Mas eu faço um convite para pensar, e quem está do nosso lado no dia a dia? Os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família. Sim. Por tantas vezes, né, a gente está com tanta pressa, a gente tem tantas ocupações, a gente tem tantas prioridades, que a gente deixa de enxergar o outro que convive tantas vezes conosco. Isso acontece porque nós já estamos acostumados com a presença desse outro. E justamente a gente só passa a perceber as coisas e o outro quando a gente precisa de demandar atenção. Então eu penso que é um convite diário que a gente tem que fazer com as pessoas que estão à nossa volta. Verdade. Nossa volta, né? Ter atenção com as pessoas que nos cercam, né? Ter um olhar dedicado, procurar ter um relacionamento que seja realmente interessado com essa pessoa. É buscar aprofundar o que nós vimos para chegar ali a enxergar o outro. É como se a gente olhasse, visse e a gente ligasse um scanner ali, né? A gente passa a entender emoções, a gente passa a ver ações e reações. Sim. Tudo isso é importante observar, né? Sim, é muito interessante quando eu vejo isso em casos em que os pais levam os filhos para a clínica, né? Para um atendimento clínico.
E às vezes, depois de umas 3 sessões, o pai me procura e fala: mas como que você conseguiu perceber isso no meu filho? Né? Eu nunca tinha compreendido que talvez esse comportamento tenha se dado porque ele não está se adaptando bem a uma nova rotina, a uma nova escola. E a minha fala normalmente é sempre a mesma. É mais fácil para eu perceber, né, para eu ver entender o que está acontecendo com o seu filho, porque eu tenho uma visão neutra que é de fora para dentro. Né? Ou seja, eu estou disposta, né? É como se eu estivesse numa posição, uma postura de atenção, procurado compreender quem é esse outro que fala. E por muitas das vezes os pais estão naquela rotina, naquela ansiedade, naquela pressa no dia a dia. As crianças já estão sendo condicionadas a viverem apressadamente. E com isso os pais têm percebido talvez esses filhos nessa rotina. Mais superficiais, né? E os relacionamentos estão cada vez mais superficiais. Muito bom. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.